pra você, honestamente, assim, pensando, se fosse pra gente chegar a uma resposta juntos, o que no mundo define quem é que ganha dinheiro e quem é que não ganha? De bate pronto, a gente não, eu já costumo pensar, dizer que ganha mais a pessoa mais esforçada, ou a que mais estudou, a pessoa que mais tem contatos, a mais bem conectada, quem tem mais formações, cursos, quem é mais honesto, talvez, ou quem teve a sorte de nascer em uma família com boas condições financeiras. Essas pessoas, para mim, ganham dinheiro, se fosse para estabelecer uma regra assim. Afinal, foi assim que a gente foi ensinado, né? Provavelmente você também pensou em uma dessas opções. Mas, deixando um pouquinho a moralidade de lado para fazer essa reflexão, vamos pensar no exemplo de um traficante. O traficante é uma pessoa que ganha muito dinheiro, né? Mas com certeza, e acredito que todos nós concordamos, ele não é o mais honesto, não é o que mais estudou, não é o que tem mais certificações, mais cursos e muito menos alguém que nasceu em uma família muito rica. Se a regra fosse qualquer uma das que a gente pensou no começo, não faria sentido um traficante ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro, que é o que acontece. Então a gente pode chegar numa conclusão. O dinheiro que você ganha vai ser sempre proporcional ao valor que você entrega para alguém. Quanto mais valor você entregar para um grupo de pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. E é a partir dessa regra que hoje, nesse nosso papo, a gente vai descobrir como entender se a sua ideia de negócio tem potencial ou não para se transformar em um produto rentável, em um produto que vai te dar dinheiro. É um prazer ter você aqui no Soviero Podcast, o podcast oficial da Soviero Software Studio, onde a nossa missão é levar novos empreendedores como você do zero até o primeiro cliente. Lembrando, como sempre, que isso aqui não é uma aula. Isso aqui é uma conversa. A gente tá junto em algum lugar, o lugar que você preferir. Eu posso estar na carona do seu carro, a gente pode estar sentados no sofá da sua sala, onde quer que esteja. A gente tá só trocando uma ideia, trocando informações. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender quais são as formas que a gente tem de entregar valor para alguém. Ou, né, para várias pessoas, melhor ainda, para várias pessoas. E fazer isso através de um negócio, através de uma startup. Aqui na Soviero, quando a gente fala, né, eu sempre começo falando no podcast assim, sobre a nossa missão, que é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. E quando a gente fala aqui na Soviero em conquistar o primeiro cliente, a gente está falando em conquistar a primeira pessoa que vai nos pagar, que vai nos dar dinheiro. Então, depois de repensar essa regra universal, entre aspas, para ganhar dinheiro e entender que o segredo está na entrega do valor, você pode estar se perguntando, né? A gente tende a se perguntar o que é valor, mas então o que é valor de fato? Na Soviero a gente sempre fala, preço é o que você paga, enquanto valor é o que você recebe. Então, sempre, em qualquer compra, independe do que seja, a gente sempre faz essa troca. Por isso que a gente fala até transação, né? Então, existe o preço que você paga e existe o valor que você recebe em troca desse dinheiro pago. Se eu pago R$ 20 numa corrida de Uber até a minha casa, o valor que eu recebo é o fato de eu chegar em casa de maneira confortável, em segurança. Se eu pago R$ 40 pela mesma corrida mais de Uber Black, eu pago a mais pelo conforto de um carro melhor, um atendimento mais personalizado durante o caminho. O mesmo funciona se a gente pede um delivery e a gente tem a opção de receber em casa ou retirar lá no lugar, lá no restaurante. A entrega que você paga é pelo conforto de receber sua comida em casa e não ter que ir até lá buscar. Então, os valores acabam sendo justificados, né? Dá para perceber, esses valores eles se justificam pelo valor os preços se justificam pelo valor que a gente recebe. Quando uma pessoa entende que o valor a ser recebido é proporcional ao preço pago, ela se sente automaticamente incentivada a comprar e às vezes nem questiona ali aquele preço mais elevado, porque
o valor a ser recebido é justamente proporcional a esse preço mais alto. Outro exemplo, se eu tô com dor de cabeça e eu preciso de um remédio, eu vou pensar comigo quanto vale nesse momento agora. Eu tô aqui trabalhando, resolvendo minhas coisas, eu tô na rua, eu tô no meu dia a dia, então nesse momento quanto vale eu me livrar dessa dor de cabeça? R$ 10? 20? R$ 100? Até agora a gente estabeleceu que o jeito para ganhar dinheiro é entregando valor. Então, quanto mais valor a gente entrega, mais dinheiro a gente ganha, certo? Até aqui foi onde nós chegamos, onde nós aterrissamos. Mas outra pergunta que pode surgir, e essa é legal e importante que surja, é de quais são as formas que a gente tem de entregar valor para várias pessoas. E, claro, fazer isso através de um negócio, de uma startup. Se você parar para pensar e analisar ao seu redor, tudo que gera valor, tudo pelo que as pessoas estão dispostas a pagar, não importa o que seja, de alguma forma resolve uma dor. Então, uma boa ideia é aquela que resolve uma dor. E veja bem, dor é diferente de problema, porque as pessoas estão mais dispostas a pagar por aquilo que dói do que para resolver aquilo que é apenas um problema. Tem um exemplo muito legal que é a diferença entre analgésico e vitamina. E a gente precisa ser o analgésico, não a vitamina. Porque é só a gente pensar em quanto as pessoas gastam com vitaminas em comparação ao que elas gastam com analgésicos. Muitas vezes, e eu sou assim, a pessoa ela vai ter um problema, ela vai estar ciente dele, e ainda assim ela não vai ter a disposição de pagar para que esse problema seja resolvido. Enquanto aquilo que dói de verdade, é o que vai fazer com que essa pessoa coloque dinheiro, pague para encontrar uma solução. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer uma pessoa disposta a pagar pela solução que a gente está se propondo a entregar. Diante disso tudo que a gente absorveu aqui até agora, que a gente conseguiu chegar juntos, até onde a gente conseguiu chegar juntos, o primeiro passo para entender se a sua ideia é boa, se qualquer ideia é boa, é perguntar qual é a dor que essa ideia está resolvendo. Vou dar o nosso exemplo. Aqui na Soviero, a gente ajuda novos empreendedores a transformar uma ideia em um produto e, consequentemente, em um negócio rentável, em um negócio que vai dar dinheiro, vai dar retorno a esse empreendedor. E uma das coisas que a gente não faz é trabalhar em cima de ideias que a gente não acredita. Na nossa primeira reunião, nós fazemos algumas perguntas que vão definir se a gente vai trabalhar com esse cliente ou não. A gente não gosta de trabalhar com ideia que a gente sabe com certeza que vai dar errado. Nossa primeira pergunta é sempre qual é a dor que esse seu produto está resolvendo. E o que acontece é que na maioria das vezes a pessoa não sabe responder. Porque existe algo aí que permeia esse mundo do empreendedorismo que dita que tudo que precisa acontecer para alguém se tornar empreendedor e ficar milionário é ter uma grande ideia, é ter a virada de chave. E não é bem assim. O primeiro problema que nós enxergamos é quando esse cliente ele não sabe dizer exatamente qual a dor que a ideia dele está resolvendo. E se nós aqui na Soviero também não enxergamos isso, porque, enfim, tem vezes, que o empreendedor ele tem uma boa ideia, mas ele tem dificuldade de comunicar ela e ele não consegue entender onde a dor se estabelece ali, mas é uma boa ideia. Porém, às vezes não tem uma dor a ser resolvida e aí não temos uma boa ideia. Então, o cenário perfeito nessa nossa primeira reunião é quando a primeira coisa que o cliente nos fala é uma dor que existe e que ele, com a ideia dele, está se propondo a resolver. O caminho tem que ser esse. Guarda esse step by step aqui. Em primeiro lugar, enxergar uma dor. Em segundo lugar, entender o máximo possível sobre essa dor. E em terceiro lugar, pensar em como resolver ela. A melhor ideia possível vai ser sempre a ideia que resolve uma dor concreta. E não é uma ideia de um produto que, assim, falando parece ser muito legal, muito bonito. De nada adianta isso se a gente não consegue compreender
o que ela vai resolver de fato. A gente ou você mesmo, né, ou o próprio empreendedor. Não adianta ser uau, que produto, se a gente não entende direito o que ela está resolvendo. Existe um dado que ele é um pouquinho alarmante no sentido do número, é um número grande. 70% das startups, elas fracassam. E elas fracassam pelo mesmo motivo, que é a falta de product market fit, que nada mais é que o encaixe entre produto e mercado. Então, essa falta é justamente o produto que está sendo oferecido, ele não resolve nenhuma dor. É um produto que não atende nenhuma necessidade, então ele não se encaixa no mercado. O ponto mais importante, então, para começar a pensar, entender se a sua ideia é boa, é justamente pensar nisso. Qual a dor que o meu produto resolve? O que qualquer um precisa para construir um negócio rentável, um negócio que vai dar dinheiro, é oferecer um bom produto. E assim, isso é o mínimo, é o básico, o mínimo necessário. Só que, ainda assim, a maioria dos empreendedores sequer atinge esse mínimo. Mas enfim, vamos dizer que nós aqui tivemos, eu e você e eu tivemos a ideia de um bom produto, então a gente tem um bom produto, a gente descobriu uma dor real e a gente consegue resolver essa dor através desse produto de software, por exemplo. Então, juntos, o que a gente deve pensar agora? Em primeiro lugar, nós como sócios aqui, olha só, vem aí, hein? Uma startup. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que nem todo bom produto é um bom negócio. E o que a gente precisa para ter um bom negócio? Em primeiríssimo lugar, a dor que nós vamos resolver, ela tem que ser dolorosa o suficiente ao ponto de alguém pagar pela solução, ao ponto de alguém estar disposto a pagar pela solução. E, em segundo lugar, essa dor ela precisa ser compartilhada por um número significativo de pessoas. Porque assim, né? Se a gente não tem um relevante número de pessoas que sentem essa dor, a gente pode criar um bom produto, mas não um bom negócio. O ponto é que o nosso produto ele precisa resolver uma dor que seja grande o suficiente e que seja partilhada por esse número significativo de pessoas. Atendendo a esses dois pontos, nós, sócios aqui, teremos uma chance significativa de ter uma boa ideia, uma ideia com enorme potencial de se transformar em um negócio rentável. E assim funciona para a sua ideia também. Então, nesse momento é isso que você precisa saber. E se você chegou até aqui, você percebeu que talvez sua ideia não seja tão boa quanto você estava pensando que fosse, não é motivo para se desesperar. Porque agora o que importa é que nessa nossa conversa a gente conseguiu entender os pontos mais importantes para perceber uma boa ideia, detectar uma boa ideia. E isso, com certeza, vai te ajudar a procurar novas ideias ou aprimorar a sua. O segredo é estar atento para procurar dores. Então, em vez de buscar uma ideia brilhante, busca uma grande dor que você sabe que você pode resolver. E você pode resolver assim, como ninguém, da melhor maneira possível. Essa solução vai ser a sua grande ideia. Essa nossa conversa foi produtiva, hein? A gente chegou em grandes lugares aqui, nos tornamos até sócios em determinado momento do podcast. Hoje eu achei chique. Como sempre, muito obrigada em mais uma vez estar aqui conversando comigo. É um prazer ter você em mais um episódio do Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio. Aqui, a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. E claro, me manda uma mensagem, eu vou adorar falar com você. Ou no nosso e-mail, relacionamento@soviero.com.br, ou no nosso Instagram, @soviero.software.studio. Um abraço e até a próxima!